Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Rever nosso amado pastor Paulo Soares, juntamente com a pastora Tereza. Foram nossos pastores durante um período que passamos aqui em Belo Horizonte. E foram bênção para a nossa vida. E continuam sendo bênção para a nossa vida. Eu vou louvar o nome santo do Senhor e você adore a Deus juntamente comigo, amém? Porque Ele é digno de ser adorado e estar em nosso meio nessa noite, aleluia. Mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo.
glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amada igreja, com a permissão do nosso presidente, o nosso pastor Edson está com a oportunidade para trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz na noite desse dia, por essa tão grande oportunidade que Deus nos concede de estar aqui, nesse lugar de oração, para apresentar mais um culto ao Deus dos céus. Para mim é um prazer rever pastor Paulo Soares, Mãe Teresa, o Tiniel, toda a família, poder encontrá-los bem. São pessoas que significam muito para a nossa vida, significam muito para o nosso ministério. E eu louvo a Deus, porque Deus também nos colocou no coração deles. Obrigado, pastor Paulo, obrigado pela recepção. Obrigado aos obreiros pela recepção, prazer conhecê-los, prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu fui informado que hoje é um culto de ensino, né? Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia comigo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler 2 versículos. Primeiro versículo de número 2. E depois o versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E matou à espada Tiago, irmão de João. Versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas... Diga comigo, mas. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, ó: quem está orando não vê o que Deus está fazendo. Eu quero pensar sobre isso com você nessa noite. Pai, mais uma vez eu estou na Tua presença, diante da Tua igreja, uma igreja que foi comprada para Ti, e o preço foi o sangue do Teu Filho Jesus. Por mais que eu pregue, eu não sou um profissional da Bíblia. Por mais que eu fale, eu não tenho nada para falar aqui nessa noite. Eu não sou, mas Tu és. Eu não conheço, mas Tu conheces. Eu te faço um pedido, Senhor. Faz de mim, faz da minha vida, faz desse tempo
resposta de oração para a vida de alguém aqui nessa noite. No nome de Jesus, se tem alguém que concorda com essa oração, diz amém. Tome o seu assento, redobre a sua atenção, e eu quero conversar com você dentro desse pensamento. Herodes, nesse tempo, esse tempo é o tempo da igreja primitiva, e nesse tempo Herodes dá poder a pessoas com o propósito, com a finalidade de que a igreja primitiva seja perseguida e que ela passe por maus tratos. E a impressão que se tem nesse período é uma impressão um tanto desconfortável. Por quê, pastor? Pois a igreja tem um dono. Quantos acreditam que a igreja tem um dono? A igreja tem um dono, mas a impressão que dá é que o dono da igreja parece não fazer nada para mudar o quadro que a sua igreja está vivendo nesse período. Quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é essa: o dono da igreja não está fazendo nada para mudar o quadro que o seu povo está vivendo. Aqui nós temos uma mensagem um tanto difícil de ser entendida, mas que é uma realidade. Escute, tem coisas que Deus vai permitir a gente passar, mesmo que a gente não queira passar. O que a gente precisa entender é que nem por isso Ele deixa de ser o Senhor da igreja. Ele permite a gente viver algumas situações, mas Ele não deixa de ser o Senhor da nossa vida. Embora a igreja viva nesse período, o tempo de Deus, que é o seu dono, ela passa pelo tempo de Herodes. A diferença é que o tempo de Herodes passa, mas o tempo de Deus, que é o tempo que a igreja vive, esse tempo não passa. É simples entender isso, pois Herodes fez o que fez com a igreja primitiva, e olha hoje onde a igreja está. O tempo de Herodes passou, mas o tempo de Deus para a igreja, ele ainda continua de pé. E é por isso que você está aqui nessa noite. Talvez você veio para esta reunião, nesta noite, para esse culto, vivendo na sua vida um tempo de Herodes. Pastor, o que é o tempo de Herodes? O tempo de Herodes é um tempo de dor. O que é o tempo de Herodes? É um tempo de lágrimas. É um tempo de perseguição. É um tempo de angústia. Eu não sei se você está entendendo, mas eu acredito que Deus me colocou aqui para te dizer que esse tempo passa. O tempo de Herodes passa. Você pode até estar passando pelo tempo de Herodes, mas eu vim profetizar: esse tempo passa. Esse tempo vai acabar. O que não passa é o tempo que Deus tem para a história da tua vida. Esse tempo não passa. E eu vou profetizar para a tua vida: o tempo de Herodes já está passando, viu? Deus te trouxe para esse culto nessa noite para você entender isso. O tempo de Herodes na tua vida, o tempo da dor, da perseguição, da angústia, das lágrimas, eu estou profetizando, esse tempo já está passando na tua vida. O que vai permanecer vai ser o tempo de Deus na sua história. A pergunta é: então por que Deus não está agindo no tempo de Herodes? Por que Deus parece não agir no tempo de Herodes? Porque Deus quer que a igreja entenda o tempo que ela está passando. Tem momentos na sua vida que parece que Deus não está agindo a seu favor, e você questiona: por quê? Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Onde eu preciso mudar?
Deus quer que você entenda o tempo que você está passando. A hora que você entender, esse tempo vai passar e o tempo de Deus vai permanecer na tua história. E aí fica fácil entender que Deus não precisa fazer nada para Ele ser quem Ele é. Eu vou dizer diferente. Deus não precisa abrir a porta para mostrar para nós que Ele é o Deus que abre porta. Mesmo que Ele não abra essa porta que você quer que Ele abra para a tua vida, Ele continua sendo o Deus que abre porta. Ele não tem que fazer para mostrar que Ele é. Ou você só crê no Deus que abre porta se Ele abrir essa porta que você precisa? Será que você só acredita que Deus é o Deus que abre porta se Ele abrir essa porta para você? Ei, mesmo com a porta ainda fechada, você consegue adorar a Deus nesta noite? Você consegue exaltar o Senhor nesta noite? Vai adorando, porque enquanto você adora, Ele vai trabalhando a seu favor. Então vamos entender isso. Deus não precisa fazer exatamente nada para mostrar alguma coisa para nós. Ele não precisa. Ele continua sendo o dono da igreja, mesmo que a igreja esteja passando por algumas coisas que ela não queira passar. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Outra informação que é difícil de digerir é a informação que esse texto dá para nós no contexto, que os judeus, eles estão se sentindo felizes ao ver a igreja sendo maltratada. Isso mostra para nós que a alegria, ela é alegria em qualquer instância. O problema está na base que sustenta a nossa alegria. O que é que tem motivado a sua alegria? Qual tem sido o motivo da sua alegria? Muitas das vezes nós nos alegramos, mas a motivação está errada. A gente está feliz por uma situação, e às vezes a situação é porque o irmão não está se dando bem, é porque o fulano está se dando mal. É alegria? É alegria, mas a motivação dessa alegria está errada. E essa alegria dos judeus, ela faz com que Herodes continue maltratando a igreja. Não contente com os maus tratos, a Bíblia diz que Herodes decide por matar Tiago. Quem é Tiago? É o pastor da igreja. Quando ele mata Tiago, ele percebe que isso também agrada aos judeus. E como isso também agradou os judeus, Herodes entendeu que ele estava no caminho certo. Então o que ele faz? Manda prender o pastor que assumiu a igreja no lugar de Tiago. Ele manda prender o pastor Pedro, com o propósito de matá-lo também. Mas a Bíblia diz que alguém lembra a Herodes que é o tempo da Páscoa. E Herodes então decide que, terminando a cerimônia da Páscoa, Pedro morre. E eu vou te dizer uma coisa: isso era tudo que a igreja precisava. Pergunte-me o quê? Tempo para orar. Com isso a igreja vai ter tempo para orar. A igreja então se reúne lá na casa da irmã Maria. A irmã Maria é mãe do irmão João Marcos. Uma casa que tem um cômodo relativamente grande. E eles se reúnem ali para orar. E aqui eu aprendo um detalhe muito interessante. A igreja não está reunida em um local construído específico para oração. Eles estão orando em um lugar construído para a moradia de uma família. Mas o que faz
o lugar ser um lugar de oração, é você orar no lugar. Eu estou dizendo que a tua casa pode ser um lugar de oração. Eu estou dizendo que o seu trabalho pode ser um lugar de oração. Eu estou dizendo que a sua escola pode ser um lugar de oração. Basta você orar no lugar, que o lugar passa a ser um lugar de oração. Aleluia. Então vamos lá. Onde mesmo que a igreja está orando? Na casa da irmã Maria. Eu pergunto e você responde. Onde que a igreja está orando? E eu te pergunto, pensa comigo. A igreja está orando na casa da irmã Maria. E o que é que Deus vai fazer na casa da irmã Maria? Vamos pensar. Onde que a igreja está orando? E o que é que Deus vai fazer lá na casa da irmã Maria? Nada. Pastor, mas nos ensinaram que o lugar em que nós oramos é um lugar propício para Deus agir. Quem aprendeu isso? Eu aprendi. Eu fui ensinado assim. Que o lugar que a gente ora é um lugar propício para Deus agir. E aí parece que quando a gente começa a orar, a gente encaixota Deus e Deus tem que agir ali. A gente fica com esse sentimento. Mas a igreja está orando na casa da irmã Maria e Deus não vai fazer nada acontecer na casa da irmã Maria. Nada. A igreja está orando em uma casa e a ação de Deus está acontecendo em outro lugar. Alguém já entendeu? Deus vai agir enquanto a igreja ora em um lugar ou em lugares onde a igreja não pode entrar. Você ora aqui e Deus age lá. Você ora aqui e Deus faz acontecer lá. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão. Levante a sua mão e adore a Deus. Deus te trouxe aqui para você entender isso. Enquanto você ora, Deus age em algum lugar desta terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Então pensa comigo, irmãos. A igreja está orando, mas ninguém que está ali orando está vendo Deus agir. Quem está orando não vê Deus agir, não vê o que Deus está fazendo. Aliás, que na verdade ninguém nunca viu Deus agindo. Talvez você fale, mas não, mas eu já vi Deus agindo. Não viu. Você viu depois que Ele agiu. Porque Deus vai, faz e mostra para a gente o que Ele fez. Eu tenho certeza que você já viveu muitos milagres, mas você só viu o milagre depois que Deus já tinha feito. Porque enquanto Deus está agindo, a gente não vê Deus agir. A igreja não está vendo. A igreja não está vendo. Mas uma luz vai resplandecer lá na prisão onde Pedro está. A igreja não está vendo, mas o anjo do Senhor entrou na prisão onde Pedro está. E o interessante é que no lugar em que a igreja está orando, ninguém recebe nenhuma revelação. Não tem uma profecia. Não tem ninguém sendo usado por Deus para dizer para a igreja que está orando que Deus está agindo. Não tem revelação, irmãos. Não tem nada acontecendo. Deus não usa ninguém. Mas enquanto a igreja está orando, vê se você entende isso, Deus está agindo na prisão. Enquanto a igreja ora, Deus trabalha. E o interessante é que Deus não faz barulho. Deus não faz nenhum estardalhaço. Deus não faz nada para chamar a atenção de ninguém. Quando o anjo entra na prisão, a Bíblia diz que Pedro está dormindo.
acorrentado a 2 soldados, diante da porta da cela, pelo lado de fora, tem mais 2 soldados. O anjo entra, toca no lado de Pedro, desperta Pedro do sono, mas a igreja que estava orando não viu nada disso acontecer. Não viu. E aí você vem para esse culto dizendo que você vai parar de orar porque você não está vendo Deus agir, irmão. Aí você vem para um culto desse dizendo que você não vai orar mais porque você está cansada de orar e não vê Deus fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a sua oração precisa ser vista como o seu momento de comunhão com o Deus que age. A sua oração, ela precisa ser vista com o seu momento de intimidade com o Deus que faz. Você não precisa ver Deus fazer, você precisa ter intimidade com Deus que faz. Aleluia. A igreja que está orando na casa da irmã Maria não está vendo, mas Deus está agindo na prisão de Pedro. Eu preciso melhorar isso. Você está orando, você não está vendo, mas Deus está agindo na vida do seu filho. Você não está vendo, mas Deus está agindo na vida da sua filha. Você não está vendo, mas Deus está tocando naquela vida. Eu não sei se você acredita na Bíblia, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acorda Pedro e diz para ele se levantar. Só que Pedro está acorrentado a 2 soldados que também estão dormindo. Como que é isso? Só que a Bíblia diz que quando Pedro se levanta, as algemas das suas mãos caem e as algemas dos seus pés também se soltaram. E a igreja que está orando lá na casa da irmã Maria não está vendo nada disso acontecer. Não vê o que Deus está fazendo. Mas diga comigo, diga assim, ó: mas nem por isso a igreja deixa de orar. Ei, não é porque você não está vendo que você vai deixar de orar. Você ora aqui e Deus age em algum lugar desta terra. Continue orando, mesmo que você não esteja vendo o que Deus está fazendo. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele trabalha no silêncio. Até mesmo naquilo que parece improvável Deus fazer alguma coisa, Deus faz. E eu vou repetir isso. Deus está trabalhando em um lugar improvável, mas você não está vendo, porque Deus trabalha em silêncio. Entenda isso, irmão. Deus trabalha em silêncio. Deus não faz estardalhaço, Deus não faz barulho, Deus não faz, não, Deus trabalha quietinho. A hora que você menos esperar, o milagre vai bater na tua porta e você vai glorificar a Deus. Oh, aleluia. Eu preciso profetizar isso aqui nessa noite. Estende a sua mão assim se você crê em palavra profética. Tem notícia boa chegando na tua casa, e está mais perto do que você imagina, está mais perto do que você pensa. Tem coisa boa chegando para a tua vida. E por quê, pastor? Porque Deus está trabalhando em um lugar improvável enquanto você está orando. Não deixe de orar. Oh, aleluia. 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 Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus neste altar. Eu sinto Deus falando e trazendo resposta a alguém aqui nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que interessante. A Bíblia diz que as correntes caem e o anjo diz a Pedro:
coloca a sua roupa, calça os sapatos, põe a sua capa nas costas, e Deus diz assim, ó, e o anjo diz assim, ó, e segue-me. Faz tudo isso e me segue. E você está dizendo que Deus não está fazendo nada. A igreja está orando e não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que eu preciso te mostrar, irmão? Minha irmã, observe aí que o anjo não vai pegar na mão de Pedro. O anjo não pega na mão de Pedro. O anjo apenas diz: segue-me. E você está esperando Deus mandar alguém para pegar na sua mão e entregar uma profecia. Não, nem sempre Deus age assim. Nem sempre Deus faz assim. E você está esperando acontecer um barulho santo, porque se para você, se não tiver barulho, não tem ação de Deus. Mas Deus me traz aqui para te dizer: eu trabalho no silêncio. Eu trabalho no silêncio. Não é porque está tendo silêncio que Deus não está fazendo. Deus está trabalhando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode esquecer de tudo que eu já falei até agora. Só não esqueça essa orientação de Deus para a tua vida. E a orientação é essa: segue-me, 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 segue-me. Pastor, qual é a mensagem que está por trás do segue-me? A orientação é essa: pisa onde eu piso. O segue-me entra somente onde eu entro. O segue-me quer dizer: vá apenas onde eu vou. Quem segue vai atrás. Quem é seguido vai na frente. Quem é que está no controle da tua vida? Quem é que vai na frente na tua vida? É você ou é Deus? E Deus está dizendo: eu vou na frente, vem atrás, pisa onde eu piso, entra onde eu entro, vai somente onde eu vou. Se você me seguir, você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. E no versículo 9 do capítulo 12, o texto vai dizer assim, ó: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Eu pergunto: como Pedro saiu da cela sem acordar os guardas que estavam dentro e sem chamar a atenção dos guardas que estavam do lado de fora? Como que isso aconteceu? Olhe para mim, eu não sei, mas se a Bíblia diz que aconteceu, eu acredito. Tem coisa que Deus faz que não dá para a gente explicar. É Deus que faz e acabou a história. E o que eu vou falar? Eu vou falar que Deus fez. Eu vou contar para todo mundo: foi Deus que fez. E o resultado é esse. Aleluia. Oh, aleluia. Pastor, e o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: e saindo o seguia. Pastor, e como é que eu vou sair dessa prisão que eu estou nela? Eu não sei. O que eu sei é que se você segui-lo, você vai sair. Você só precisa segui-lo. E aí o verso 9 vai informar o seguinte: e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Sabe o que eu aprendo aqui? Guarda essa: você não vai precisar fazer nada. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada. E quem vai fazer? Deus já tem um anjo com endereço na mão para fazer o que precisa ser feito lá na tua casa, lá no teu problema, lá na tua necessidade. Já tem um anjo designado para fazer. E a igreja que está orando não está vendo.
mas já tem algo sendo feito pelo anjo. Aleluia. Talvez você não esteja vendo, mas já tem alguma coisa sendo feita pelo anjo no seu problema. E aí na sequência o texto diz que eles passam por 2 guardas de soldado sem serem vistos. Como isso acontece? A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que eles passaram e chegaram a uma porta de ferro que dava para a cidade. Escute o que eu vou dizer. Você vai viver suas maiores experiências com Deus à medida que você se dispuser a segui-lo de verdade. Siga de verdade, irmão. Siga de verdade, e você vai ver as experiências que você vai viver em Deus. A Bíblia diz que, verso 10, quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha o detalhe, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Essa é a informação do texto. Quando eles chegaram na porta de ferro, diga comigo, porta de ferro. Sabe o que aconteceu com a porta de ferro? Ela abriu por si mesma. Deixa eu te perguntar, Pedro tem a chave dessa porta? Não tem. O anjo que estava com Pedro tem a chave dessa porta? Também não tem. E o que é que tem? Tem uma igreja orando lá na casa da irmã Maria. É a única coisa que tem. Uma igreja orando na casa da irmã Maria. Quando a igreja ora, a porta pode ser de ferro, que ela vai abrir sozinha. Ninguém vai ter que pôr a mão na porta. A hora que você chegar, e que chegar o tempo de Deus para a tua vida, as portas vão escancarar e você vai passar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A igreja não está vendo, mas a porta de ferro que dá para a rua, lá da prisão, ela já está sendo aberta por si mesma. E o interessante, o curioso, é que nem Pedro, que está vendo, porque Pedro está vendo, nem o Pedro que está vendo, não sabe que o que está acontecendo é real. Ele não sabe. O texto diz isso. Ele acha que é apenas uma visão. Aprenda isso, guarda essa informação para a tua vida. Quando você segue ao Senhor, as portas se abrem sozinha. E aí quando Pedro sai, percorre uma rua, o que acontece com o anjo? Desaparece. E eu te pergunto, o anjo orientou Pedro para onde é que era para ele ir? Vamos lá. Esse anjo, antes de desaparecer, ele falou para Pedro para onde que era para ele ir? Não. O anjo não fala nada com Pedro. A última fala do anjo foi essa: segue-me. A partir daí, o anjo não fala nada. E para onde é que Pedro vai? Para a casa da irmã Maria. De quem foi a decisão que Pedro tomou para ir para a casa da irmã Maria? Do próprio Pedro. Está no versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui. A igreja está dentro da casa da irmã Maria, orando por Pedro. E agora, não é a igreja que vai atrás de Pedro. É Pedro que vai
ao endereço onde a igreja está orando. A igreja não vai atrás de Pedro, mas Pedro vem aonde a igreja está orando. Pastor, não entendi. O seu lugar de oração vai ser visitado por uma resposta de Deus. Você não precisa correr atrás da resposta, a resposta vai vir bater na tua porta. Você não precisa sair andando atrás de resposta. Se a tua casa é um lugar de oração, a resposta de Deus vai bater lá na tua porta. Você só precisa orar. Oh, aleluia! Tem alguém aqui que crê nisso? Então eu vou profetizar. Tem uma resposta de Deus caminhando para a tua casa hoje. Tem uma resposta de Deus caminhando em direção à tua casa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus já passou o endereço da tua casa para a resposta, viu? Guarda essa palavra. E aí, irmãos, quando Pedro chega na casa da irmã Maria, a Bíblia diz que tem um portão de madeira. Diga comigo, portão de madeira. Sabe o que Pedro tem que fazer? Bater no portão. O portão de ferro abriu por si mesmo. E por que o portão de madeira não abre? Pedro tem que bater. Por quê? Para Pedro entender que quem fez o portão de ferro abrir não foi ele. Quem fez foi o anjo. A partir do momento que o anjo se ausenta, a gente tem que bater para que alguém abra a porta para nós. Toda vez que a gente está sem a companhia do anjo, a gente precisa bater para alguém abrir. Mas enquanto o anjo do Senhor está trabalhando a seu favor, você não tem que colocar a mão em nada. Quem faz ainda é Ele. Aleluia. E aí, para a gente encerrar, a Bíblia diz que uma menina chamada Rode ouve as batidas e ela reconhece a voz de Pedro. Só que o texto vai dizer que de alegria ela não abre a porta. Ela não abre a porta de quê? De alegria. E o que ela faz com essa alegria toda? A Bíblia diz que ela volta para o lugar de oração. Mesmo com a resposta chegando, Rode volta para o lugar de oração. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que quando a resposta chega, a gente para de orar. Mas Rode dá uma lição para a gente. Mesmo que a resposta chegue, continue orando. Volte para o lugar de oração. Continue buscando a Deus. Porque o Deus que faz, Ele quer ouvir a tua voz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vê se você entende isso. A alegria da resposta está batendo a porta. E essa alegria, ela precisa me levar de volta para o lugar da oração. Guarda isso, aprenda isso. Não deixe de orar, porque a resposta bateu na sua porta. Continue frequentando o seu ambiente de oração. Na nossa geração tem outro tipo de gente que está deixando de orar, porque eles dizem que Deus já sabe o que ele está precisando. E Deus sabe mesmo, viu? Isso é verdade. Então eu vou te fazer uma pergunta, você lembra dos 2 versículos que eu li e eu encerro. Essa turma diz que está deixando de orar, porque descobriu que Deus já sabe o que ele precisa fazer. E é verdade. Agora pensa comigo. Se a igreja tivesse orado por Tiago, como ela orou por Pedro, será que Tiago teria morrido? O texto não diz que a igreja orou por Tiago. O texto diz que a igreja orou por Pedro. Deus está perguntando aqui nessa noite:
Você vai viver mais um luto ou você vai retornar ao ambiente de oração? Você vai viver mais uma guerra ou você vai voltar para o ambiente de oração? Você vai viver mais uma provação ou você vai voltar para o seu lugar de oração? Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz, mostrando a sua dependência para Ele. Eu agradeço no nome de Jesus.